Oi, gente! A dica do dia hoje é: por que escolher entrar nos negócios online? Bom, primeiro eu vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Babi Trombeta e eu trabalho no mundo online há mais ou menos uns 6 a 7 anos, tá? A gente tem uma empresa em que a gente vende cursos online. Eu digo eu e o meu marido. Então eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês conseguirem entender o porquê foi que eu decidi entrar no mundo online, certo? Bom, a minha formação, eu sou enfermeira, tá? Eu trabalhei na área da enfermagem há mais ou menos uns 6 anos e o principal motivo que me levou a entrar no mundo online foi o quê? O tempo. Na minha opinião, gente, o tempo, ele é o que a gente tem de mais precioso na nossa vida, certo? O tempo você não pode retornar, você não pode comprar, você não tem o que fazer. Ou você usa do seu tempo, ou você aproveita do seu tempo, ou você vai perder. E a realidade é essa. Então, eu tive um filho, e o meu filho nasceu bem prematurinho, tá? Ele nasceu antes do tempo. E eu e meu marido achamos que a gente precisava passar mais tempo com ele. E o meu marido é professor. Então, a gente decidiu começar a trabalhar online. O meu marido abriu uma conta no Instagram e ele começou a trabalhar com a imagem dele. Eu sempre fiquei nos bastidores, eu sempre fiquei na parte do financeiro, de organizar a empresa e tudo mais. Então, a gente começou a nossa empresa para poder ficar um pouco mais com o nosso filho. Quando a gente percebeu que o mundo online, que trabalhar online, ele te dava não só flexibilidade de tempo, mas de local, você poderia trabalhar aonde você quisesse, a gente decidiu se mudar para Goiânia. E a nossa carreira, a minha carreira de enfermeira, se encerrou aí. Porque a partir do momento em que você prova um pouquinho da sensação de que é uma liberdade geográfica e uma liberdade de tempo, a sua percepção de trabalho, ela muda. Então, a gente começou a trabalhar com o conteúdo que ele já tinha e eu comecei a estudar e ler um pouco sobre como a gente iria desenhar esse modelo de negócio, que até então era tudo muito novo. Hoje, a gente tem aí o Instagram, a gente tem o TikTok, a gente tem, enfim, uma infinidade de redes sociais com dicas, o YouTube e tudo como é que funciona. Mas na época que a gente ingressou nesse mundo, a gente foi dando os primeiros passos um pro outro, e tentando uma coisa, e tentando outra coisa, e vendo o que dava certo, o que dava errado. Mas basicamente a gente percebeu que o momento, o tempo em que nós dois conseguíamos estar juntos e estar juntos do nosso filho era o que de fato nos movia, certo? Logo depois, isso se confirmou quando começou a pandemia, que de verdade foi quando o mundo online começou assim, bombar para todas as áreas de modo geral, certo? Mas quando a pandemia chegou, já fazia 4 anos que a gente trabalhava nesse modelo. Hoje, a gente notou que houve uma expansão do mercado e uma facilidade um pouco mais de trabalhar nesse meio. Mas até então, a gente brinca que a gente foi desbravando. Então, a gente começou fazendo cursos que apareciam naquela época. Depois eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente estruturou a equipe e tudo mais, mas a gente começou nós dois e tentando montar de tijolinho por tijolinho até a gente conseguir entender o que dava certo nesse mundo que ele era tão novo e tão diferente pra gente. Mas a gente alcançou, de qualquer forma, aquilo que era o nosso principal objetivo, que era ter liberdade de tempo, certo? Na minha opinião, quando a gente fala de empreendedorismo, é muito complicado, porque a maioria das pessoas, elas tendem a unir sucesso com dinheiro. Não que o dinheiro não seja importante, ele é muito importante. E no mundo online, nos negócios online, ele vem, certo? E ele vem com uma certa, eu não diria nem facilidade, mas ele vem numa quantidade um pouco diferente de quando a gente tem um negócio presencial.
Antes da gente começar a trabalhar no mundo online, quando ainda eu era enfermeira e ele ainda era professor de cursinho, a gente abriu um negócio, a gente empreendeu de uma forma que a gente montou um curso. E esse cursinho, ele era presencial, então a gente tinha nos nossos contraturnos as salinhas de aula, os alunos iam lá, ele dava aula, eu fazia toda a gestão financeira, e isso nos custava 2 ou 3 dias na semana, que a gente não podia marcar nada, não podia fazer nada, porque tinha aula, tinha ali 30, 40 alunos que estavam ali naquele momento e a gente precisava estar ali. E fora isso, eu tinha toda essa coisa palpável, eu recebia em dinheiro, eu tinha que fazer cadastro de alunos, eu tinha que estar ali contabilizando falta, entregando material, e tudo isso. Então, quando a gente decidiu entrar no mundo online, a gente pegou esse modelo que a gente tinha e tentou aplicar ele de uma forma que ele acontecesse em larga escala e sem a gente estar o tempo todo tendo que estar desprendendo a nossa energia diária para fazer com que isso acontecesse. Então, foi quando a gente decidiu montar o nosso cursinho, né, online, e no começo foram muitos desafios. A gente chegou, então o que nós vamos montar? Que produto que nós vamos montar? Porque eu acho que muito importante é isso, é você ter definido o que é que você vai querer fazer. Então, o que nós vamos montar? Então, nós vamos tentar reproduzir esse modelo que a gente já tem, mas de uma forma online e de larga escala. Certo? Certo. Então agora nós vamos definir como que a gente vai fazer isso. E aí que foi o desafio, como eu já tinha explicado antes. A dica de hoje é: quais são as vantagens e desvantagens de ter um negócio online? Bom, quando a gente fala de negócio online, a gente fala normalmente de exposição, principalmente quando se trata do nosso produto, certo? Então, eu sou sócia de uma empresa chamada Midas. A nossa empresa, ela faz lançamentos de cursos online, mas a gente só faz lançamento dos nossos produtos. A gente começou trabalhando com o produto do meu marido, que ele é professor, e e a gente tem cursos de língua portuguesa, certo? Hoje, a gente também trabalha no meu produto. Eu sou assessora de viagem e eu estou vendendo um curso sobre como montar o seu próprio roteiro. Quando você trabalha nesse nicho, que ele é curso e não produto, a gente tem alguns desafios no mundo online. Quando você vende o seu produto, é a sua marca, é o seu rosto que vai estampar esse produto. E o maior desafio que você pode encontrar na internet é a exposição. Por quê? Quando você tem um produto que ele é físico, ou quando você tem um negócio que ele é físico, as pessoas, elas vão até o seu estabelecimento, ou elas encontram com você, ou elas te conhecem. Quando você tem um negócio online, as pessoas, elas te conhecem da internet. E pela internet, as pessoas têm coragem de dizer tudo o que elas quiserem. E elas esquecem, muitas vezes, que do outro lado da câmera tem um ser humano. Então, essa exposição, embora ela traga um certo glamour, ela seja legal você ter o teu trabalho reconhecido, a gente tem muito desafio. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O Pablo, que é o meu esposo, ele tem muitos seguidores no Instagram e ele já vende o curso de língua portuguesa há muito tempo. E eu trabalho com viagens. No começo do ano, nós estávamos em Las Vegas para fazer um pouco do meu curso e tudo mais, e mostrar coisas de passagens aéreas, enfim. Quando a gente chegou lá, ele encontrou alunos dele em Las Vegas. As pessoas vieram nos cumprimentar e é uma situação muito legal. E esse é o lado glamuroso, certo? Eu vou separar a minha dica em coisas pessoais e depois em assuntos financeiros, certo? E aí depois, só que quando a gente chega aqui, se ele posta qualquer coisa na internet, vão ter as pessoas que vão respeitar, que vão ter opiniões divergentes, e vão ter as pessoas que elas vão falar coisas simplesmente pra ofender, pra machucar, pra atacar a família, atacar o psicológico da pessoa. Então, um dos grandes desafios de você trabalhar com a internet é você conseguir fazer essa filtragem, é você conseguir
estar exposto e não deixar que o hater te atinja. Então, isso é um desafio muito grande. O que é uma grande vantagem ainda nessa história? Nós estávamos no dia 2, 3 de março, que era dia de semana, em Las Vegas. Por quê? Porque o nosso trabalho, o nosso estilo de vida, que é um estilo de vida online, nos permite trabalhar de onde a gente estiver. Então a gente foi pra lá, a gente leva o nosso computador, a gente leva o nosso celular, a gente vai lá, faz o que tem que fazer e manda ver. Porque o nosso trabalho não nos prende. Ele não tem aquele negócio da CLT, de você ter que bater o seu ponto, de você ter que estar presente ali o tempo todo. E ele te proporciona a aproveitar o seu tempo. Porque o que acontece, meu amigo empreendedor? O fato de você ganhar muito dinheiro, mas trabalhando 14 horas por dia, acordando 5 horas da manhã, trabalhando enquanto eles dormem. Eu não tô aqui desmerecendo ninguém, mas na minha opinião isso não é sucesso. Isso é praticamente escravidão. Porque você vai abdicar de toda a sua vida, você vai abdicar de todo o seu tempo em função daquele dinheiro, entendeu? Então você vira escravo de uma vida que você tem a intenção de ter sucesso, você tem a intenção de ter um dinheiro a longo prazo e você, durante todo o caminho da sua vida, você passa só obedecendo a regra, obedecendo o trabalho, obedecendo aquele horário e você não consegue de fato viver a sua vida. Então, na minha opinião, esse é das maiores vantagens do trabalho online. É você ter essa flexibilidade, essa liberdade de poder viver a sua vida, certo? Quanto a questões financeiras. Quando você tem um trabalho online, você consegue, no meu caso, que eu vendo cursos, eu não trabalho com estoque. Então eu gravei o meu curso uma vez, eu vou passar todo o tempo em que ele está sendo vendido atualizando, fazendo algumas melhorias. Mas aquela minha matriz que eu fiz eu não preciso mais refazer. Então eu vou desprender uma quantidade de trabalho X no início do meu projeto e depois eu vou trabalhando simplesmente para atualizar o meu produto que eu já tenho, para, lógico, nunca perder a excelência. Porque o mundo online, ele é muito bonito, mas ele é muito hostil. E ele é um oceano. Ele é um oceano, isso é o maior clichê do mundo, mas ele é um oceano azul que você vai encontrar por aí e tem muita gente tentando e fazendo da mesma coisa que você faz. E você tem que ter algum diferencial. Então, a qualidade, a excelência do seu produto, ela é muito importante para você alcançar o sucesso. E é claro que não é porque você vai trabalhar online que você já vai começar com essa flexibilidade de tempo, de horário, de dinheiro e tudo mais. É um processo, como qualquer outro empreendimento. Mas você vislumbra, você vê a luz no fim do túnel. Você sabe que a partir do momento que seu negócio estiver estruturado, existe a possibilidade de você ter essa flexibilidade e essa melhoria de qualidade de vida. A dica de hoje é como faz uma organização online de empresas online. Gente, então eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência. Quando a gente começou, nós éramos 1+1, eu e meu marido. Éramos 2 pessoas, ex-assalariados, em busca de um sonho e de liberdade geográfica e financeira, certo? A gente começou postando vídeos curtos no Instagram, a gente começou fazendo vídeos no YouTube e o Pablo dava aula. E nesse momento ele não tinha como largar tudo que ele tinha, toda aquela estrutura e meter a cara de uma vez na internet, porque a gente precisa de dinheiro para viver. A gente tinha um filho recém-nascido e aí a gente começou aos poucos. Um belo dia nós decidimos nos mudar de cidade. Por quê? Porque decidimos que, de repente, em uma outra cidade, a gente teria uma cidade maior, a gente teria mais visibilidade, a gente alcançaria nossos objetivos de maneira mais fácil. Triste engano. Mas não foi de todo ruim. Quando chegamos nessa cidade, fomos procurados por um amigo nosso, que infelizmente já não está mais entre nós, faleceu.
E ele chegou e fez uma proposta. Ele falou pra gente, olha, eu fiz um estudo, fiz vários cursos e eu sou gestor de tráfego. E eu gostaria de lançar um curso seu online. Porque até então, a gente trabalhava crescendo nas redes sociais, mas a gente ainda não tinha um plano de negócio do tipo, a partir de agora nós já vamos começar a colocar esse curso, como é que a gente coloca esse curso rodar? Porque assim, a gente tinha um sonho, a gente tinha um plano, a gente tinha uma ideia do que a gente queria vender e onde que a gente queria vender, mas como você queria vender isso online é muito diferente. Porque assim, gente, é muito importante a gente falar aqui que existe uma diferença muito grande entre você ser conhecido na internet e você ganhar dinheiro com a internet. Muitas vezes as pessoas que não são tão conhecidas ganham muito mais dinheiro do que pessoas que têm aí milhares de seguidores, tá? Então, quando esse nosso amigo chegou e apresentou essa proposta, a gente decidiu então formar uma sociedade. A partir desse momento, nós éramos Pablo, produtor de conteúdo, Bárbara, eu, que era o financeiro da empresa, o nosso sócio, que ele entrou com a expertise da parte de internet e de tráfego e gestão de tráfego e tudo mais, e a esposa dele, que era a pessoa que fazia o atendimento. Por quê? Muita gente não lembra disso quando vai começar um negócio online. Gente, você vai vender um produto, você vai vender um serviço, você vai ter um público. É isso que eu sempre falo. Muitas vezes a pessoa esquece que atrás da câmera do celular tem um ser humano que não vai estar feliz com o produto, um ser humano que vai querer devolver, um ser humano que vai reclamar, um ser humano que vai ter dúvida. E você precisa ter alguém para fazer essa gestão dessas pessoas. Por quê? O pós-venda no negócio online, ele é tão importante quanto a venda, a venda. Porque o boca a boca na internet, ele funciona da mesma forma. E eu acredito que é até pior. Porque ali você vai ter comentário. Uma notícia, para ela se espalhar na internet, ela espalha muito mais rápido do que uma notícia que se espalha numa cidade de 50, 100 mil habitantes. A internet tem milhares e milhões de pessoas que têm acesso. Isso é de um tanto bom, que é uma quantidade de público que você tem potencial para ser o seu cliente, mas também a quantidade de pessoas que você tem para fazer propaganda, seja ela positiva ou negativa. Então, nesse momento, a nossa empresa foi estruturada dessa forma. O que a gente percebeu? Que vídeos, para serem vendidos e colocados em cursos e tudo mais, ele precisava ter um certo grau de profissionalização. Eu não posso simplesmente me meter a louca, pegar o meu celular, gravar uma coisa e colocar a vender. Poder eu posso. Acontece que a excelência, ela é a alma do negócio. Aí, nesse momento, a gente contratou um editor de vídeo e cameraman para trabalhar com a gente. Então, a nossa empresa, ela era estruturada. Produtor de conteúdo, financeiro, gestor de tráfego, atendimento e cameraman e editor de vídeo, certo? Muito bem. Aí nós fizemos o nosso primeiro lançamento. Então esses métodos de lançamento que tinha naquela época, que hoje já não é mais novidade para ninguém, mas naquela época fazer 6 em 7 e tudo mais, a gente alcançou. Eu tenho aqui até 3 placas das plataformas de vendas que a gente alcançou, tantos dígitos, enfim. E a gente foi fazendo a gente fez o primeiro lançamento, já foi um sucesso, e nisso a gente foi crescendo. Até então a gente não tinha um espaço físico, a gente fazia as gravações num quarto que ficava no apartamento, a gente comprou a câmera e fazia as gravações ali, e um computador, e tocava por ali. A partir de então a gente alugou um espaço, a gente montou os estúdios, mas por uma infelicidade, um acidente, o nosso sócio acabou partindo e então a nossa empresa teve um desfalque. Só que durante todo esse tempo a gente foi aprendendo como é que era todo esse processo. Então meio que todo mundo já participava dos processos, embora cada um tivesse sua função definida, cada um participava desses processos. O que a gente acabou fazendo? Depois de fazer todos os trâmites legais, tudo certinho, a esposa dele continuou trabalhando com a gente, ela ainda faz o atendimento até hoje. A gente contratou uma pessoa de fora para ficar responsável apenas pelo tráfego da empresa. E aí a empresa foi se reestruturando e hoje a gente está aí há 6, 7 anos no mercado,
nós continuamos com a mesma equipe, a gente acrescentou agora mais um funcionário. A gente já teve até uns 2 ou 3 que passaram, mas assim, para fazer trabalho de freelancer, de fazer diagramação, fazer parte de artes e tudo mais, mas a estrutura da empresa, ela é basicamente composta por o produtor de conteúdo, o financeiro, o gestor de tráfego, cameraman e editor de vídeo e o atendimento. Então, esses são os 5 principais setores de uma empresa online e o que a gente tem utilizado e desde o começo e até hoje tem dado certo na nossa empresa. A dica do dia é: como conquistar mais visibilidade na rede com posts pagos. Gente, então é muito importante você saber que a propaganda é a alma do negócio, certo? Então, quando você vai fazer uma venda de um produto ou de um serviço, como é o nosso caso, então é muito importante que você faça a utilização de tudo que a internet tem para te oferecer, certo? Então, vamos lá. Como que funciona o tráfego? Quando você trabalha com internet, posts pagos ou oferecimento de produtos ou enfim a venda, ele é todo baseado no tráfego, tá? A gente começa normalmente delimitando o nosso produto. O que eu quero vender? Eu quero vender X coisas. Aí depois eu vou identificar para quem eu quero vender. Bom, eu acho que via de regra essa é a básica da administração, certo? Eu vou definir o produto e eu vou definir o meu público. Mas o desafio da internet é como eu vou gastar o meu dinheiro para entregar o meu produto ou a propaganda do meu produto para quem é cliente em potencial. Por quê? Porque a internet é terra de todo mundo. Todo mundo pode utilizar a internet. E se eu sair por aí fazendo post pago, fazendo post patrocinado para entregar, vai entregar? Vai. Mas para mim não faz diferença nenhuma se entregar para uma pessoa que ela não vai comprar o meu produto. Então, o que funciona? Como é que funciona? Eu vou começar a trabalhar num determinado produto e eu vou começar a trabalhar a minha imagem, ou a imagem do produto, ou a imagem da empresa na internet. A partir daí, eu vou utilizar uma ferramenta para conseguir identificar qual é o público, qual é o perfil do público que está interessado naquele meu produto. Nisso eu consigo identificar sexo, faixa etária, local de residência, eu consigo identificar inúmeras variáveis que elas conseguem me direcionar para quem são os meus clientes em potencial. A gente chama isso no mundo online de SEO, certo? Que são os potenciais compradores do que eu tenho para vender. Então, a gente vai definir como é que você vai chegar até esse público e aí você define quais são as plataformas que você vai trabalhar. Você pode trabalhar no Google, você pode trabalhar no Facebook, você pode trabalhar no Instagram e hoje a nossa cereja do bolo é o TikTok. Então, qualquer uma dessas plataformas você pode utilizar para você vender o seu produto. Conforme você vai fazendo uma campanha ou outra, você vai fazendo captação de leads. O que é um lead? Um lead é como se fosse um endereço da pessoa, um endereço de e-mail, que você vai depois conseguir fazer essa oferta para ela, certo? Então, o que é a nossa intenção no mundo online? É você ter um produto e conseguir oferecer ele, gastar o seu dinheiro para possíveis compradores. Então aqui a quantidade, ela não é a chave do negócio. A chave do negócio é a qualidade do teu público, tá? Então, é aquilo que eu falei, existe uma grande diferença entre você ter muitos seguidores e você ganhar dinheiro com os seus seguidores. Existe essa diferença. Então, eu, Bárbara, tenho um negócio de viagens. Eu vendo um curso de ensinar pessoas de como montar os seus próprios roteiros. Qual é o meu público? O meu público são pessoas de classe média que querem viajar, querem otimizar o seu tempo e querem gastar o seu dinheiro de uma forma inteligente, certo? Então, eu já vou definir que o meu público é esse. Eu vou gastar meu dinheiro oferecendo para pessoas menores de 18 anos? Não, pessoas menores de 18 anos não viajam.
Normalmente, pessoas com mais de 60 anos, elas não gostam desse modelo de negócio em que ela vai ter que pesquisar sozinha. Ela gosta do modelo em que ela tem uma assessoria. Então, é para essas pessoas que eu vou oferecer? Não, não é. Então, a partir do momento que eu consigo definir o meu público, eu consigo oferecer para um público em potencial com chance de venda. E é aí que mora o sucesso do mundo online. Quanto eu estou gastando para anunciar em relação a quanto eu estou vendendo. Então, o fato de eu ter muitos seguidores, o que me facilita? Me facilita para eu ter esse banco de lead. Porque se uma pessoa ela tá me seguindo, a não ser que ela seja meu familiar ou meu amigo, que não vai normalmente comprar o meu produto, é porque ela tá interessada naquilo que eu tô falando, naquilo que eu tô apresentando. Então, então, para isso serve a você ter um número grande nas suas redes sociais. Agora, se você tem uma boa gestão de tráfego, em que você vai conseguir alcançar um público, mesmo que esse público não seja teu seguidor, não esteja ali na sua página, mas que seja um público quente, que a gente chama, que é um público que tem interesse no seu produto e que é um potencial comprador, aí você vai alcançar o sucesso para vender o seu produto online.